Oi, gente, esse é o canal Estante da Gabi. Eu sou a Gabi, essa aqui é a Traz Minha Estante. E no vídeo de hoje eu vou indicar alguns livros com protagonismo LGBTQIA+, a partir das cores do arco-íris. Eu acabei encontrando a Nath tá lendo o vídeo dela em que ela indica livros a partir do arco-íris, das cores do arco-íris, e eu pensei que seria legal trazer aqui uma versão mais... principalmente para comemorar o mês do orgulho em que estamos. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, tem conteúdo todo domingo às 6 horas e já deixa o like aqui embaixo porque me ajuda pra caramba. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, porque é a minha rede principal. Eu tô sempre falando sobre aviso dos vídeos do YouTube do meu dia. Eu sempre mostro minhas leituras, sempre tô fazendo post e lá eu tô comemorando basicamente todo dia o mês do orgulho. E antes que eu me esqueça, como eu fiz nos últimos vídeos e eu não me toquei, a indicação da música da semana é Girls Will Be Girls, do ITZY, que esse comeback tá perfeito, viciante, está maravilhoso. Escutem. Recados dados, vamos às indicações. Para a cor vermelha, eu escolhi Azedo, Sangue Raro e Doentio Sentimento. Azedo é o tipo de história que você precisa ler se você acompanhou aquela treta da Sabrina Carpenter com Olivia Rodrigo, e talvez a química deveria ser entre elas duas. É um romance bem divertidinho, faz referência às músicas das duas e, obviamente, é um romance sáfico. Sangue Raro é uma fantasia com distopia que se passa aqui em Recife e a gente vai acompanhar o Caetano, que ele foi sequestrado, tipo, por ser sangue raro e tudo mais. E agora que ele finalmente conseguiu fugir com um bruxo, o que é pior ainda, porque na teoria os dois não deveriam estar muito perto um do outro. E agora os dois vão buscar o que querem. Jorge vai atrás da sua filha e Caetano está descobrindo se ele realmente quer essa vingança. Um spoiler da resposta? Eu acho que ele quer. É uma distopia assim incrível e se passa aqui em Recife, sabe? Então, quando eu li as cenas, eu ficava pensando: será que eu me sinto muito feliz ou com muito medo de morar em Recife? É uma leitura incrível, com diversas críticas sociais, muita valorização da cultura pernambucana, especialmente o carnaval, e tem muita ação, muita aventura. Esse livro é maravilhoso em todos os aspectos. E Dente e o Sentimento é uma antologia de contos gays em que a gente vai ver basicamente o amor na sua forma mais intensa e obsessiva. E doentia. E assim, tem contos de romance, de fantasia, tudo é um horror, tem drama. Olha, é um livro que você tem que ir muito preparado assim psicologicamente, porque ele retrata umas coisas muito gráficas assim, muito sensíveis, então se segura. Mas é um livro bom demais. Pro laranja, eu escolhi Cinco Júlias, O Dente de Leão e Uma Pitada de Sorte. Se você já viu a capa de Cinco Júlias por aí e não tem ideia do que esse livro fala, basicamente há um tipo de hackeamento no mundo, algo do tipo só aqui no Brasil, em que os segredos das pessoas são vazados, pelo que eu me lembro. E essas cinco Júlias acabam precisando fugir. E a gente vai acompanhar uma primeira Júlia em que ela quer fugir, né? Porque o segredo dela foi vazado, vai dar problema. Então ela pega um carro e ela foge. E no caminho ela encontra nada mais, nada menos que mais quatro Júlias que também querem fugir. Então elas pegam o carro e fogem. Eu me lembro de ler esse livro há anos atrás, e toda a história dele ser um drama. E se eu não me engano, eu acho que a gente não sabe qual é o segredo da primeira Júlia, porque ela se nomeou assim, né? Primeira Júlia, segunda Júlia, terceira Júlia, pra ninguém se confundir. E aí, tipo, quando chegou o final não é nada do que eu esperava. E eu acho que não vai ser nada do que você espera também. Acabaram anunciando o live action, mas infelizmente fizeram o favor de apagar a representatividade amarela e gorda das cinco Júlias. Então, assim, olha, gente, queria muito sentir empatia pelo elenco, sabe? Mas ver esse apagamento foi uma facada no coração. Eu acho que eu nem vou assistir quando lançar. O Dente de Leão é uma fantasia com drama, aventura e todo um mistério assim, em que a gente vai acompanhar algumas pessoas que são singulares, que são pessoas com poderes e tudo mais, e que, assim, é uma ditadura. Se você vê um singular na rua, você denuncia na hora. E, tipo, ninguém tem essa ideia de, tipo, ah, não, vamos repensar, ah, não, não vamos denunciar. Não. Todo mundo chama na hora, como se eles fossem, sei lá, os capetas andando pela terra. Aqui a gente vai acompanhar alguns, né? E a gente vai descobrir que Ari, que é um deles, simplesmente desapareceu. E que isso tem acontecido com outros singulares e ninguém sabe para onde eles estão indo. Então, os amigos deles, que são os protagonistas, vão se juntar para procurá-lo e entender o que é que está acontecendo. Ao mesmo tempo que a gente acompanha a vida de cada um
e percebe que no fundo tá tudo interligado. Eu achei a estrutura desse livro um pouco doida, porque quando ele troca de ponto de vista, ele não avisa. Você que tem que se ligar que trocou. Mas isso me fez prestar mais atenção no livro. Então foi melhor ainda. É uma história muito intrigante, muito interessante. A gente acompanha, tipo, os causos da vida de cada um, ao mesmo tempo que a gente vê essa investigação acontecendo, a polícia se mete, a gente vê que tem uma singular infiltrada na polícia, só querendo viver uma vida normal. E, meu Deus. É o primeiro de uma trilogia, então eu tô muito, muito, muito ansiosa pra lançar o resto, porque. Ai, faz tanto tempo que eu li esse livro, tô com saudade. E uma pitada de sorte eu li quando ele ainda era independente. Eu não sei se mudou muito a essência dele indo pra Nasce, mas é uma história maravilhosa em que duas mulheres acabam se conhecendo a partir de um livro, porque uma delas deixa um bilhete no livro e um sebo, e a outra mulher acha. E aí elas ficam nesse impasse de, ai, vou ligar, ai, não vou ligar. Aí uma delas tem um restaurante chiquérrimo e tudo mais, e tem, eu acho que tem um problema com a família, e elas se conhecem, e assim. Tem também um mistériozinho envolvendo o restaurante delas, de uma delas, mas enfim. Eu amo esse livro, eu gostei muito dele quando eu li, achei uma graça. Eu não sabia que ia ter esse mistériozinho, quando revelou eu fiquei tipo. Mas é um romance bem água com açúcar, bem gostosinho e assim, recomendo sempre. Pra cor amarela, eu escolhi Nasci Pra Brilhar, Para Aqueles que Vivem e Bola de Três. Cara, se você gosta de K-pop e você ainda não leu Nasci Para Brilhar, tá gostando errado. Nessa história a gente vai ter a Sky, que ela quer ser uma trainee de K-pop e vai chegar um tipo de concurso, sabe? Tipo aqueles reality shows, em que ela vai participar. E se ela ganhar, ela vira trainee. O único problema nessa história toda é que ela é gorda. Mas independente, ela vai seguir os sonhos dela e vai concretizá-los, nem que seja na base do ódio. E nesse meio tempo ela ainda conhece um cara que é tipo super famoso e tá acompanhando o programa e tudo mais, mas a gente sabe que o foco aqui é dela. Eu gostei muito desse livro porque ele cura traumas passados meus. Se eu tivesse lido esse livro quando eu tinha 12, 13 anos, eu acho que minha infância não teria sido tão traumática. Gosto muito de ver que a Sky é uma mulher gorda, que, tipo assim, nem mulher, eu acho que ela tem 16 anos, ou 17, algum dos dois. E ver ela seguindo sonhos, e, tipo, ela dança bem, ela canta bem pra caramba. Meu Deus, ela canta Lee na apresentação dela. Pra você cantar Lee, você tem que ter voz. E ver ela seguindo os sonhos dela, e até do nada no livro a gente descobre que ela é bi, eu fico tipo, caramba. Mas assim, é uma história maravilhosa. Eu amo esse livro, amo com toda a minha alma, eu sou apaixonada por essa história. Acho que é o meu livro do leste asiático, assim, favorito. Porque eu tenho muito carinho por ele, a história é muito legal e tem muita referência a K-pop. Para aqueles que vivem, é o meu xodózinho, porque fala sobre morte, luto, superação, sobre seguir em frente, sobre recomeçar, sobre entender o que você merece para sua vida. Amei quando esse livro virou físico pela Sambê. E ele é lindo, gente. Ele é emocionante, ele é cativante. Ele vai falar também sobre relacionamento tóxico, porque o protagonista tem um relacionamento tóxico com o ex dele que está morto, mas o fantasma dele está na casa dele, vivendo com ele. E ele fica nesse impasse da vida de não viver para não dar problema pro ex, mas aí ele conhece outra pessoa e tudo muda e é lindo esse livro. Acho que eu definiria como romance sobrenatural, porque eu acho que envolve nesse negócio de fantasma, ao mesmo tempo de romance, não exatamente fantasia. Então eu acho que é um romance sobrenatural LGBT. E Bola de Três é um romancezinho clássico, em que a gente vai ter o popular, que está indo mal na matéria, joga basquete, e ele vai atrás do nerd, que vamos combinar, ele sempre teve uma quedinha, só ele não sabia, pra melhorar as notas dele. Gente, assim, é o romance água com açúcar que todo mundo quer, aquele puro clichê é esse livro. E eu acho ele extremamente fofo. Eu acho os dois muito fofos, eu adorei quando houve a renovação da capa, eu ainda não li a versão estendida. Mas o conto, quando eu li, era lindo. A novela deve ser também. Pra cor verde, eu escolhi A Garota e o Lobo, O Guardião Imortal e Ode aos Desafortunados. A Garota e o Lobo nada mais é do que Chapeuzinho Vermelho sáfico. E me lembrou muito um filme que, assim, eu acho eles extremamente parecidos. Extremamente parecidos. Só que eu não tô me lembrando desse livro agora. Eu vou deixar a capa por aqui. É um filme, na verdade, mas também tem livro. Eu li o livro e vi o filme. E, assim, eles são muito parecidos. Em que, basicamente, a gente vai ter a garota, né, que vive numa vila isolada. E que todo mundo ali começa a morrer. Um lobo vem, mata alguém e leva. Só que mal sabem eles que o lobo é uma figura muito importante e é transmorfa.
Eu li essa história anos atrás, mas assim, eu gosto muito dela até hoje. É uma história bem curta, mas é tipo bem dark. E de novo, se você assistiu o filme, que eu deixei aqui do lado, você precisa ler esse livro porque ele é bem melhor. E ainda assim ele traz o mesmo aspecto de tipo ambientação, de toda aquele suspense, de toda aquela escuridão, sabe? Muito bom. O Guardião Imortal é o meu puro xodó, porque eu adoro esse livro, eu adoro como ele mistura Indiana Jones com Zootopia. A gente vai acompanhar um tipo de exploradora que ela sempre vê essas coisas perdidas e tudo mais, e ela vai se aventurar onde ninguém nunca se aventurou, ou se aventurou, morreu, pra descobrir algumas ruínas de um povo perdido há muitos séculos. E aí ela acaba conhecendo a super criatura do lugar que protege o lugar e ela quase morre. Mas aí ela conhece um outro cara que simplesmente vive por ali porque sim, e aí a gente descobre que ele vive ali porque todo mundo que entra não pode sair. Basicamente eles começam a viver assim, a tipo se adaptar à situação, viver no lugar, pegar métodos de sobrevivência, enfim. Só que esse cara tem muito mais a ver com as ruínas do povo antigo do que ela sabe. De novo, eu amo, amo, amo esse livro. Esse livro é maravilhoso, esse livro é incrível. Não consegui tirar os olhos dele por um segundo enquanto eu lia. Imaginar todo aquele lugar, toda a ambientação é maravilhoso. Sabe a sensação que eu tive? É a mesma sensação que eu tive quando eu joguei Lego Indiana Jones. A mesma. Acho um livro muito bom de aventura, tem a pitada de romance, tem mistério, tem ação. É incrível. Olha os Desafortunados é assim, o meu xodó puro, 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 puro. Eu amo esse livro. Eu amo ficção histórica assim. Por algum motivo, eu tenho uma ínfima obsessão com a época da Peste Negra. Eu gosto muito de pesquisar sobre a época e entender como que chegou naquele ponto, sabe? E eu adoro ver histórias assim. E Olha os Desafortunados traz muito disso. Gosto do Log, gosto do Friedrich. Eu adoro a química deles. Pra mim, no fundo, são dois palhaços tendo que lidar com a Idade Média. Mas eu gosto muito da andada deles, da caminhada deles e como eles vão aprendendo enquanto andam, enquanto veem tudo. Esse livro é muito completo. Nossa, meu sonho é ter o livro físico dele. Pra cor azul, eu escolhi O Mar Me Levou a Você, Raiz, e Você Vai Lembrar de Mim. Gente, não tem maior fã de O Mar Me Levou a Você no mundo do que eu. Não tem. Ver a evolução do Pedro de Enquanto Eu Não Te Encontro até O Mar Me Levou a Você é... Cara, é surreal. Ele melhorou muito. A ambientação de Mar Me Levou a Você é maravilhosa. Os protagonistas são incríveis. Tem um drama familiar assim que me convence na hora. E, cara, eles vivem num lugar muito de boa. É uma praia que, tipo, tá tudo certo. A vida é linda, o mundo é belo. Eu sempre vi muita gente criticando o Pedro por trazer essa realidade mais utópica, em que todo mundo aceita os LGBTs, menos certas pessoas, em que a maconha é liberada e essas coisas. Mas, tipo, eu acho que é muito legal ter uma perspectiva mais feliz do futuro, sabe? A gente precisa de livros assim para continuar tendo esperança de ter uma realidade mais tranquila e menos homofóbica. Acho que o Mar Me Levou a Você, além de ser um romance com açúcar, é um romance que trata muitos temas. Trata sobre se aceitar, sobre problemas familiares, mas especificamente entre irmãos. Se aceitar também porque o outro protagonista ele é trans. Então, assim, é uma história que ele traz tanta coisa, é um livro tão bonito. É lindo. Nossa, precisam trazer um live action desse livro urgente. Raiz tem uma pegada maravilhosa. Eu adoro esse livro. Inclusive, eu já usei para uma apresentação acadêmica. E a cara das pessoas ouvindo a sinopse foi impagável. É uma história, tipo, em formato de documentário, em que a gente vê uma drag queen que cometeu vários assassinatos. E a protagonista, ela é tipo uma jornalista, e ela tá entrevistando cada um pra saber a história. E segue por esse caminho, e eu acho maravilhoso, é viciante, é intrigante. Não, e ela fala com a mãe da drag queen, ela fala com a única pessoa que sobreviveu aos assassinatos, ela fala com a drag queen, sabe? É muito doido. Definitivamente foi uma história que me deixou espantada. Gente, começou a chover, tá? Eu espero que a chuva não atrapalhe muito o áudio do microfone. Pra cor roxa, eu resolvi escolher Beleza Monstruosa, Fim de Jogo e Um Traço Até Você. Beleza Monstruosa é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Na minha vida. Sabe aquele livro de fantasia bem estética, com uma floresta meio encantada,
um mundo novo, completamente fantástico, no sentido de fantasia, de magia e tudo mais, e que tem criaturas diferenciadas, tem magia. Cara, é esse livro. As protagonistas são maravilhosas, ver o crescimento delas desde criança até a idade adulta é incrível. Ver a evolução dos sentimentos delas de apenas amigas que são não se encaixam no próprio mundo, enfim, e elas vão evoluindo e encontrando esse pertencimento uma na outra, é lindo. Gosto muito de Beleza Monstruosa, eu acho um livro maravilhoso, incrível e belo. E eu quero tanto o livro físico dele. Fim de Jogo é um livro que eu não esperava muita coisa. Eu achei que realmente ia ser só um romance água com açúcar, que ia ter os adolescentes. E no final eu só chorando desse livro. É um livro muito divertido. Na época que eu li, eu ainda jogava Wild Rift, que é pro celular. Então, assim, é tipo, é LOL, só que pra celular. E eu pegava as referências dele jogando e tudo mais, da protagonista jogando LOL, e eu ficava tipo, meu Deus! Os personagens que aparecem são extremamente cativantes, é divertidíssimo acompanhar o dia a dia deles. É um livro divertido como um todo, mas também tem suas questões pesadas, porque tem problemas com pais rígidos, problema com irmãos, falta de comunicação, definitivamente. Ai, eu fico muito dó do Daniel quando eu lembro desse livro. E agora bateu uma saudade do livro. E para fechar, Um Traço Até Você é um livro que superou completamente as minhas expectativas porque foi muito diferente do que eu imaginei que seria. Eu imaginei que ia ter suas críticas sociais e se manter ali no romance, mas no final foi um livro bem militante, com romance. O que não é ruim de forma nenhuma, só foi muito diferente porque me deu uma perspectiva do caramba. É muito interessante ver uma protagonista que é uma pessoa negra, mas que não tem muita noção, tipo, da realidade, de como as pessoas a veem só por ser uma pessoa negra, do racismo. E ver ela abrindo os olhos para isso é muito triste, porque ela já tá na faculdade e ela vê isso lá de pessoas super mais velhas que deveriam ter um puta conhecimento. Mas ninguém disse que mestrado e doutorado traz caráter, né? E ao mesmo tempo ela conhece uma menina que é mil vezes mais politizada, sabe de tudo a palavra forte, mas no sentido de que ela sabe. E ver a protagonista tendo mais noção disso, e ao mesmo tempo que ela fica muito triste com a situação e ela nem conta pros pais, ela também vai adquirindo essa coisa de ser forte, sabe? De reforçar que ela merece estar ali, de que ela não é diferente de ninguém. Cara, esse livro é surreal. Eu terminei o livro extremamente chocada e me peguei pensando nele por muitos dias. Muitos dias. Traço Até Você é um livro que, quando você termina de ler, você vai pensar. E você vai pensar muito. Mas é um pensamento bom, no sentido de sabedoria, eu acho, de conhecimento. E que te abre os olhos para muita coisa. Muita coisa. E tem um romance muito fofo, vale salientar. E é isso, gente. Acho que eu citei todas as cores do arco-íris, então eu estou encerrando esse vídeo. Muito, muito obrigada pela sua visualização. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tem conteúdo toda semana. E todo dia eu tô postando aqui um vídeo lá no Shorts falando sobre livros com protagonismo LGBTQIA+. Aí todo dia eu tô indicando um. Se você gostou do vídeo, deixa um like, por favor, porque isso me ajuda imensamente com o YouTube. E comenta aqui embaixo, você sabia que a gente tava no mês do Orkut? Você tá lendo alguma coisa com protagonismo LGBTQIA+, gostou da lista que eu indiquei, conhece outros livros com as cores do arco-íris? Comenta aqui embaixo, vamos conversar. E caso você queira acompanhar a minha rotina de leitura, o que é que eu ando fazendo, como anda a minha faculdade, meu TCC, você pode me seguir lá no Instagram, que também tem conteúdo toda semana. E provavelmente eu tô falando de um livro nacional. É isso, gente. Tchauzinho.